Ele tem uma hipersexualidade, ele não se cansa. Tanto que às vezes você chega, parou, vamos botar pra dormir, porque senão ele morre de arritmia cardíaca. Sexualidade e bipolaridade. Tá aqui um tema que eu sempre procuro ter o maior cuidado de poder falar, porque ele é muito sensível. Sim. Ele é muito sensível, né? Então, acontece dentro de alguns polos da bipolaridade, dentro do episódio mania ou de um episódio omisso, ou em alguns casos na depressão também, da pessoa ter uma hipersexualização. Ela fica com um desejo muito maior. Caio, qual que é o problema? Porque em muitos casos é quase incontrolável. Eu já citei exemplos, que foi o caso da mulher e o mendigo, que aconteceu dela ter uma relação com o mendigo. Cara, e eu vou te falar, existem casos muito piores do que esse. Caraca. É óbvio que eu não vou nem... Quem tem distúrbio bipolar, essa pessoa ela tem mais vontade de ter sexo, né, de ter relação sexual? Tem sim. Então as pessoas que estão na fase de mania, às vezes a mania dela pode ser por relação sexual. Então uma pessoa que tem muita vontade, um desejo incontrolado, isso pode ser um distúrbio psiquiátrico. Então precisa procurar ajuda. Pode sim. Sexualidade é um sintoma comum no episódio de mania. Na verdade, 50% das pessoas podem ter um aumento da libido durante a mania, sendo que isso é mais frequente em homens do que em mulheres durante episódios de mania. Mas um aumento de libido não significa necessariamente que a pessoa vai ter relações sexuais. Às vezes pode ser um aumento de libido de pensar mais sobre isso, um aumento da masturbação, não necessariamente um aumento no número de parceiros, etc. Então é preciso diferenciar isso. Metade das pessoas em mania vão ter um aumento da libido, do desejo sexual. A hipersexualização pode ser controlada com medicamentos? Sim, senhor. Ou pode acontecer da pessoa não ceder os impulsos, não se controlar e dar ruim? Medicações diminuem libido? Depende. Aí a gente vai entrar naquela seara. A libido, ela tá aumentada porque a pessoa tem uma libido alta, tá aumentada por questões hormonais ou tá aumentada porque é um sintoma da bipolaridade? O remédio, ele vai influenciar na questão do sintoma. Se a Entendi. pessoa tiver um drive sexual aumentado por conta dela, o remédio não vai influenciar nisso. Entendi. Pessoa pra pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas geralmente esse aumento de libido tão grande assim que dá na bipolaridade, o remédio retira isso e leva a pessoa pro ponto basal dela. Entendi. A gente tem aí algumas exceções de medicações que, como efeito colateral, podem reduzir a libido. Não vou falar aqui, porque senão você vai parar de tomar seu remédio. Você precisa conversar com seu médico se isso estiver acontecendo contigo. Boa. Quer saber um sintoma de transtorno bipolar que poucas pessoas conhecem? Estou falando da hipersexualidade, também conhecida como comportamento sexual impulsivo. Em alguns casos de transtorno bipolar, especialmente durante episódio de mania, algumas pessoas podem experimentar um aumento significativo da libido e uma maior tendência a se envolver com comportamentos sexuais impulsivos e de risco. Esse sintoma pode levar a uma maior atividade sexual, busca por muitos parceiros ou relacionamentos promíscuos, além de práticas sexuais arriscadas, que normalmente não ocorrem em estado de ânimos estáveis. O tratamento adequado, que pode incluir terapia e medicamento, é fundamental para gerenciar o sintoma do transtorno bipolar e ajudar as pessoas a levar uma vida mais equilibrada e saudável. Todos os bipolares terão isso? Obviamente que não. Apenas 50% dos bipolares em fase de mania têm um aumento da libido. E para ter um aumento de libido tão alto, por assim dizer, que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, de ter sexo em local público ou com pessoa desconhecida, já é algo mais grave. Então essa pessoa já vai estar provavelmente em uma mania, provavelmente chegando na psicose, ou seja, com delírios ou com a... Formas de expressão da hipersexualidade nas fases de ativação da bipolaridade. Já se sabe que nas fases de mania e hipomania a libido pode vir a aumentar, e muitas vezes de uma forma bem grande. E nem sempre a expressão dessa libido aumentada vai ser numa relação sexual. Muitas pessoas vivenciam esse aumento da libido lendo contos eróticos, vendo fotos, filmes que têm esse conteúdo, fantasiando simplesmente. Essa pessoa até mesmo pode mudar sua forma de vestir nesses momentos, para roupas mais sensuais, mais extravagantes. Nem sempre uma pessoa em hipomania com a libido aumentada vai procurar por parceiros sexuais. Às vezes ela até mesmo vai gastar essa sua energia com exercícios físicos, com atividades. Às vezes mais de uma vez por dia. Como eu falei em outro vídeo, nem sempre um quadro de hipersexualidade culmina em traição. Às vezes nem mesmo em relação sexual. Você consegue observar se essa libido está aumentada? Pelos diversos comportamentos que eu falei aqui.
fora aqueles que já são mais evidentes. Eu tava em mania ou hipomania e acabei traindo meu parceiro e ele não quer me perdoar. E agora? Quando você tá na mania ou hipomania, pode acontecer da sua libido aumentar e nessas situações, algumas pessoas acabam traindo os seus parceiros, suas parceiras de anos por causa da hipersexualização. E se isso aconteceu, será que os parceiros deveriam perdoar o bipolar? Vamos aos fatos. Quando quem tem bipolaridade entra numa crise, não é a pessoa naquela crise, não é a gente naquela crise, é como se fosse outra pessoa controlada pelos sintomas que acontecem por causa do desequilíbrio químico do nosso cérebro. Então, assim, não é justo julgar uma pessoa que fez coisas erradas durante uma mania, uma hipomania, uma depressão. Mas, porém, contudo, todavia, a partir do momento que você sabe que tem bipolaridade, é o seu dever e obrigação fazer de tudo para ficar estável e não acontecer essas coisas de novo. Conversar com seu parceiro para fazer terapia juntos, fazer de tudo para não cair em crise de novo. Agora, se você escolhe não se tratar e acontece isso de novo, a culpa é sua sim, tá bom? Então te põe e o seu parceiro tem que ir, ó, para longe de você. Vindo do futuro para dizer que a lista de espera do grupo Equilíbrio Bipolar já está aberta. E o que é o grupo Equilíbrio Bipolar? O grupo Equilíbrio Bipolar foi o grupo que eu criei para servir de rede de apoio para pessoas que têm bipolaridade ou familiares de bipolares. No grupo Equilíbrio Bipolar, nós temos 4 sessões por mês, coordenadas por uma psicóloga especializada em bipolaridade. Eu criei o grupo porque eu percebi que a gente que tem bipolaridade tem uma certa dificuldade de ter rede de apoio. Então, um grupo é justamente para isso, para a gente se sentir menos sozinho, para ter essa rede de apoio e também para aprender mais sobre a nossa condição. Então, se você quiser fazer parte da lista de espera do grupo Equilíbrio Bipolar, clica no link na minha bio. E você, o que é que você acha? Os parceiros devem ou não perdoar? Deixa aí nos comentários. Se o seu paciente que está deprimido, de repente, te fala que está com aumento da libido ou com hipersexualidade, isso deve chamar a sua atenção. Não é esperado que alguém em depressão esteja com alta de libido. Se a pessoa está deprimida e hipersexualizada, eu preciso considerar que talvez eu estou diante de uma depressão bipolar. É uma luz amarela que deve acender na sua mente. Existe um sintoma no transtorno bipolar que ninguém fala sobre, que ninguém quer falar sobre, mas ele existe e ele tá aí. A hipersexualidade no transtorno bipolar. Eu nem sei se esse vídeo vai ser autorizado, se ele vai subir, se aparecer pra você, salva, me dá um engajamento pra ele alcançar mais pessoas. Esse sintoma, ele é muito destrutivo, porque ele pode acabar com relacionamentos, ele pode fazer a pessoa contrair doenças, coloca totalmente a vida da pessoa em risco. Todas as pessoas com bipolaridade têm esses sintomas? Não. Pelas pesquisas, mas são pesquisas antigas, mostram que 57% das pessoas com transtorno bipolar têm esse sintoma. E vai se manifestar dessa maneira que eu vou explicar para todo mundo? Não, não vai. O que as pessoas sentem? Uma preocupação excessiva, obsessiva, algumas vezes, na atividade. Ela pode fazer com vários parceiros, sem proteção, se colocar em risco de várias formas, estar procurando conteúdos desse por vários longos tempos, longas horas. Existe uma pessoa que tem um transtorno bipolar, que ela é famosa, ela já foi na Fazenda, ela tá sempre hipersexualizada. Aí, do nada, ela tá crente. Ela já trabalhou com conteúdo adulto, não sei se trabalha ainda, já trabalhou com prost. Então, assim, é esse ciclo compulsório. Claro que eu não sei qual é o tipo de bipolaridade dela, e como eu falei, não vai se manifestar em todo mundo assim, mas ela é um exemplo caricato para vocês poderem ver. Algumas pessoas podem até ficar viciadas nessa atividade porque começam a usar isso para se acalmar. Quando as pessoas estão experimentando esses sintomas, experienciando esses sintomas, elas não pensam nas consequências futuras. Só vai, vive, faz, já mistura a impulsividade da bipolaridade e a conta depois pode ser muito cara. Como você pode avaliar se você está dentro desse sintoma agora? Você vai ver tudo que eu falei e vai se identificar. Além disso, isso acontece mais na hipomania, praticamente só na hipomania. Então, você vai ter a energia aumentada, você vai ter maiores gastos, você vai estar em maiores projetos, você vai estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo, você vai estar flertando com muitas pessoas, talvez, pode ser assim. Então, você monitora, usa a tabelinha que eu disponibilizei para vocês.